sei até onde isso é verdade, se existe um estudo para se alocar em um novo espaço, não sei se você pode passar alguma coisa disso. Sim. Tem até demarcado no plano diretor de Sorocaba, que é uma operação urbana consorciada, mas a ideia seria a antiga Aços Vilares, e virou Gerdau, e agora não tem mais nada, ela virou de interesse público. Então ali seria uma tratativa de intermodalidade. Só que eles estavam de um planejamento errôneo, ainda assim centro, de criar um VLT para tudo. Você pode aproveitar a ferrovia em alguns pedaços para trem e o VLT vai vir uma estrutura complementar. Entendi. Isso é interessante, isso poderia ser interessante. E daí eles queriam interligar até o BRT de repente ou não? Seria do VLT mesmo? O BRT vai passar no centro, né? Sim, vai ter BRT na Avenida São Paulo, que é bem do lado ali, né? Então teria uma articulação, sim. E talvez ali eu acho que eles jogariam até a rodoviária, porque tem espaço, hein? Então, porque a grande questão da grande população, até que não tem conhecimento técnico nenhum, eles reclamam muito da rodoviária. Não, eu já usei muito, porque eu fazia esse caminho de Sorocaba para Itapetininga. Itapetininga não é lá muitas essas coisas, mas é um pouco melhor do que de Sorocaba. Daí você pensa, Itapetininga para Sorocaba, é uma diferença gigantesca. Não, é brutal. E aqueles ônibus de alto impacto circulando, você vê todo o cenário. Nessa última gestão tentaram até trocar o fluxo do trânsito. Não é assim que vai resolver o problema. Está ultrapassado. Total. Uma questão é assim, você perde até público, né? Muita gente... Eu gosto de viajar de ônibus. Eu a gente também não gosto. tem muita oportunidade. Não, mas, eu gosto bastante. Eu viajava de ônibus para Minas, então eu tinha que sair daqui de Sorocaba e ir para Campinas. Cara, você sai da rodoviária de Sorocaba para ir para Campinas, Campinas é um shopping, cara. Você chega lá, você tem de tudo limpo, tudo de qualidade, iluminado, ventilado. Eu acho que outra coisa que é parece problema... um aeroporto, cara. Então, isso que eu ia entrar. É aeroporto em Sorocaba, né? Estão Vergonhoso querendo fazer, viabilizar lá, mas pelo que eu vejo é mais comercial ainda. Sim. A tendência é que continue assim por muitos anos. Vai. E agora viabilizou de São Roque, né? Viabilizou um ali, mas assim, é alto padrão, né? Não, assim, jatinhos particulares, tal, ainda não vai ter o comercial. Sim. Mas assim... O privado, né? É privado, do Catarina ali. Mas é complicado. Eu acho que Sorocaba precisava ter pelo porte que tem. Agora a metropolitana é uma cidade tal. fantástica, cara. Porque se eu for pensar, eu falo assim, é uma cidade com uma extensão territorial baixa em quilômetros, se eu não me engano, são 25 quilômetros quadrados. Com uma taxa de densidade relativamente boa, uma média de densidade aí a média, né, de 100 a 200 pessoas por hectare. O ideal seria a gente chegar lá nos 500, 600, aí você está otimizando a infraestrutura, tá lindo. Mas é boa comparada às outras cidades da região metropolitana. E menos de 700 mil habitantes, cara. Com, até o último ano, 3 bilhões de orçamento. Caramba! 3 bi. Uma cidade espetacular. Você precisa de bons governantes e muita técnica. Não sei se é uma pergunta muito, vamos dizer assim, muito complicada de ser respondida. Se você fosse, vamos dizer, tira prefeito, tira todo mundo, você fosse planejar Sorocaba, quais são as medidas que você poderia adotar para estancar, vamos dizer assim, os problemas que tem agora e pensar, porque acredito que planejamento tem que pensar a longo prazo. O que daria para a gente sugerir aí, para não complicar muito? Isso é legal. Uma das questões, a gente vai trabalhar em algumas vertentes bem interessantes. A gente poderia criar um cinturão verde. Então, a gente tem que realmente fazer esse cinturão verde nas bordas. Então, eu pego o Rio Sorocaba, eu vejo lá onde que estão fragmentados e eu vou criar esse cinturão verde para falar assim, aqui não cresce mais. Eu preciso travar isso aqui. Que porque a gente está corrompendo a área rural. Então, se eu for pegar a rodovia Emerenciano Prestes de Barros rumo a Porto Feliz, Boituva, Tatuí, o que vai acontecer? Eu vi que foi implantado 2 conjuntos habitacionais de interesse social, são 20 mil pessoas. Depois do Parque São Bento, dá mais ou menos 15 quilômetros de distância da região do centro histórico, em linha reta. Então, o que acontece? Dali para frente, já estou chegando na zona rural e depois chego na Castelo Branco e Porto Feliz. Então, eu tenho que criar um cinturão verde ali, uma proteção. Então, ou seja, eu vou parar aqui. Eu vou pegar o plano diretor e limitar. Eu vou pegar no plano diretor, eu vou melhorar o potencial construtivo da zona central e incentivar a central expandida
para limitar. E na borda, né, o extremo oeste, ali perto do hospital, da arena, na zona leste, para lá da Uniso, e eu vou começar a criar coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, coeficiente de aproveitamento 1, porém com ortogonerosa. Então, por exemplo, assim, você quer construir, você vai gerar um impacto. Então, o que vai acontecer? Coeficiente de aproveitamento 1, mas você pode chegar no 4. Esses 3 de diferença você vai pagar. Você pode, mas você paga. Você paga, porque esses 3, esse recurso que vai entrar, eu vou investir na área para ampliar a rede de esgoto, para ampliar a rede de saneamento, para melhorar o transporte, um reinvestimento. Então isso é básico para a gente fazer. E, obviamente, eu entraria com algumas políticas habitacionais muito fortes para gerar recursos. Então, por exemplo, eu faria um programa que eu estava tentando fazer na Secretaria de Habitação, mas mudança de governo é uma coisa, né? Param os projetos. Aí, qual é a nossa ideia? Através de parcerias com universidades de engenharia e arquitetura, promover com que os alunos vão até as casas que já sofreram regularização fundiária nessas ocupações irregulares, eles vão lá e cadastram o morador e medem a casa, para a gente legalizar essa casa gratuitamente. Então, ou seja, agora vai gerar mais recurso e a gente consegue ter mais planejamento, além do que atuar com os instrumentos do Estatuto da Cidade, para fazer com que realmente seja obrigatório a pessoa ocupar aquele vazio urbano, aquela área degradada, aquela fábrica abandonada, para dar um uso, porque senão a pessoa fica só na especulação imobiliária. Sim. E todo mundo está pagando por isso. E essas discussões de planejamento da cidade, nós vamos sempre trabalhar nisso, né? de ter principalmente esses recursos. E lógico, após uma política habitacional, você tem que ter uma política de mobilidade, que não se restringe a transporte. Mobilidade não é transporte. Sim. Mobilidade é permitir que o comerciante construa na calçada e sem recuo da calçada, ou seja, incentivar que o comerciante crie a fachada ativa, ou seja, eu vou dar mais potencial construtivo, ou eu vou dar uma desoneração de algum imposto para você construir um térreo comercial sem recuo, porque daí a sua vitrine, a sua loja está ali na calçada e a pessoa vai estar passando, ou seja, você vai vender mais. Esse é o princípio do calçadão, né? Sim. Então, incentivar realmente o desenho urbano e a mobilidade. Aí sim a gente começa a pensar transporte intermodal para Sorocaba, que não pode ser pensado do jeito que é. O BRT resolve tudo para a cidade toda, o ônibus resolve tudo para a cidade toda, ou a ciclovia resolve tudo. Que na verdade cria novos problemas, né? Exato. Você tem que pegar a cidade, fragmentar ela e diagnosticar cada necessidade. Qual é a necessidade de Cajuru, Éden, zona industrial? Eles têm um perfil. Será que o ônibus atende? A ciclovia atende? Qual é o perfil ali, Central Park, algo mais antigo que está expandindo para o oeste e vai chegar lá na Raposo Tavares? Qual é o perfil? Ali dá para trabalhar com micro-ônibus. Ou, o pessoal não gosta, mas eu entendo que um dos incentivos e que gente que está sofrendo muito é o pessoal de van. Porque as escolas pararam, tudo parou, porque quebrou os caras de van. Então o que daria para fazer? Então vamos incentivar uma van pública. Ótimo, vamos criar um sistema de cadastro e tem bairro que dá para levar em van. Tem muitas vezes que no centro não vai ter ônibus, vai ter van. Depois do Cajuru existe um bairro que é o bairro dos Carvalhos, através da Castelo Branco. Tem um ônibus, acho que 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Acho que tem Coloral também. Vai vazio. Então tem coisa que assim que é planejamento, é dinheiro, é recurso que está sendo gasto. Eu estou na região do Cajuru e eu vejo lá uma questão que é assim, o pessoal do Cajuru às vezes trabalha por ali e trabalha às vezes para o Éden, região industrial, que é o que você comentou. Lá eles fizeram uma ciclofaixa, mas não tem aquela bicicletinha que tem, por exemplo, para você pegar e largar. Eu falo, lá é uma coisa que daria certo, que todo mundo usaria. Tá vendo? Porque o pessoal não prefere pegar a bicicleta, andar lá 5, 6 km para chegar no Éden, entre descidas e subidas ali, larga a bicicleta ali, vai trabalhar e volta, não paga o ônibus. É tranquilo para você ir de manhã e voltar à tarde. Você não pega estresse cheio e tal. Foi uma coisa que eu notei que não. E nesse quesito, o nosso sistema de aluguel de bicicleta é muito ruim. Eu fui para Curitiba em julho do ano passado e o que eles fazem? Parceria público-privada. Parceria, vai ser. Pega lá, você baixa o aplicativo do Yellow, você baixa lá, aí você coloca crédito com o seu cartão de crédito, é isso aí. No celular, aí você pega, chega lá na bicicleta, pumba no QR Code,
tá liberado para você. Você não tem manutenção. Vai gastar, sei lá, R$1 por tantas horas, não sei o quê. Sim. O patinete elétrico é mais carinho. Pá, não sei o quê, 50 centavos a cada tantos minutos. Então, não dá manutenção, a empresa vai ganhar, o poder público ganha e facilita bastante, porque você pode deixar onde você quiser. Quanto tá uma passagem? Pagar. Quanto tá uma passagem hoje? 5 e pouco. Você pega aí uma bikezinha, você vai pagar, vamos dizer, 50 centavos o minuto, não sei se chega a isso. É o patinete 50 centavos o minuto, né? Patinete. Você paga lá uma taxinha de R$2. R$2. Teria que existir mais essa parceria nesse sentido. Você pega uma coisa assim, rapidinho você chega, capaz de ficar mais barato ainda do que o ônibus. Não, e eu falo assim, o Brasil já estava dando sinais de problemas políticos, sociais, econômicos há um bom tempinho. E com toda essa questão pandêmica, mundo, tudo mais, vai despontar que é a seguinte questão. Nós vamos precisar de gestores criativos e que desenvolvam a capacidade técnica dos seus profissionais, né? de dar oportunidade para quem é técnico mesmo das áreas. Então, o que vai acontecer? É a hora da gente pensar assim, poxa, o comerciante está quebrado, está com problemas, está não sei o quê, e o pessoal está desempregado. Como que eu vou gerar emprego? Eu preciso fazer parceria público-privada. Eu tenho recurso público, mas eu também não tenho como fazer manutenção. Então, o cara pode explorar a marca dele e fazer a manutenção do meu parque. Eu não tenho know-how, não tenho tempo, vou deixar para alguém. Exato, a prefeitura, na verdade, hoje as prefeituras têm muito déficit de servidor público concursado, técnico, especialista, muito déficit. Ou seja, a gente faz mais planos do que propriamente executar, porque não tem material humano para fazer isso. E às vezes você chega lá, às vezes a prefeitura não tem nem a grana, o cara coloca até a grana, coloca tudo, e a prefeitura dá um incentivo fiscal pro cara. Não, incentivo fiscal, ou senão você pode pegar, gestão de parque, sabe? A gente gasta fortuna para fazer roçagem, cara. Isso é um absurdo. Então e é lindo, porque Sorocaba tem vários parques, né? É incrível, pode ter mais, deve ter mais. Mas assim, vamos desonerar isso aí então. Legal. Então, chego lá, Toyota. Quanto vocês querem para pegar o parque do Campolim e você colocar lá um totem seu e criar eventos? Adote seu parque, né? Adote seu parque. E criar eventos, criar qualquer coisa uma vez por semana. E olha que fantástico, imagine, ter a orquestra da Toyota. Resolve vários lá. Problemas. Poxa vida. Resolve da manutenção, resolve da divulgação da própria empresa que vai gerar mais emprego. Claro, você pode, uma vez por semana, você pode criar um feirão Toyota Você lá. pode usar o parque, né? Exato. Porque... Não dá nada, não é privatizar, não é nada, é apenas parceria público-privada. Eles ganham, sociedade ganha. Porque eu sempre falo assim, não é poder público ganha prefeito ou eu que sou servidor. Não, é a manutenção cidade. disso, né? Todos nós. Todos nós ganhamos. Então, vai ser criatividade. Uma questão que eu tenho curiosidade também é no sentido assim, você falou de Medellín, Colômbia, quanto a gente consegue pegar de referência de outras cidades eficientes no mundo para trazer para o Brasil? Por exemplo, tem gente que fala que Amsterdã não é talvez a solução, mas tem gente que pega de repente Curitiba para uma cidade que de repente que nem BRT não funciona. Exatamente. Então, quanto que a gente pode pegar de referência, agregar isso para cada tipologia? Isso é uma questão que a gente avalia muito dentro do planejamento urbano, que é você estudar, ver o estudo de caso, diagnosticar a sua cidade e ver como a gente consegue implantar. Então, o problema é eu olhar e falar assim, nossa, como o BRT de Curitiba funciona, vou trazer para Sorocaba, que foi o que aconteceu na época. Vocês lembram que eles pintaram o corredor exclusivo, aquela faixa azul? A roda do ônibus fica para fora. Porque não cabe, não tem espaço. Tem coisas menores, né? Eles tentaram fazer no centro uma área uma faixa verde, né? Isso se chama urbanismo tático. Aí choveu, levava os cones embora. Eu lembro que virou uma bagunça. Ridículo nesse isso, sentido. né? Tentaram empregar uma coisa com muito pouco e talvez... O urbanismo tático, ele é muito bom, só que tem que ter um quê de, assim, crítica mesmo. Não somente falar assim, a gente vai fazer um teste. Não é teste, é uma crítica. Aqui é o espaço do pedestre, vamos criar aqui, a gente vai criar árvore aqui. E talvez falta essa questão técnica, né, dentro da prefeitura. Por exemplo, assim, uma pessoa com know-how tem que fazer assim porque é onde vai dar certo. Ou não, se fizer isso aqui vai dar merda. Exato, às vezes acaba ficando políticos para decidir, aí complica um pouquinho. Então, essa questão da gente avaliar outras cidades, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente tem cidades do mundo todo que são espelhos naquela região. Relevo,
a questão climática, a relação cultural da sociedade, como que é a questão da morfologia urbana, né? Como que se dá essa formação de quadras, tudo isso interfere. Então a gente não pode pegar Portland, que tem um sistema de transporte integrado, uma mobilidade urbana fantástica nos Estados Unidos, e querer trazer tudo para cá, que não vai funcionar, né? Ou pegar Amsterdã, que é fantástico, Barcelona, que tem toda a discussão das manzanas, né? Que são as áreas que têm diversidade. Se a gente discutir, porque assim, como que eu posso incentivar uma melhor qualidade no planejamento urbano se eu crio um plano diretor restritivo? Por exemplo, aqui só pode indústria, aqui só pode casa, aqui vai ser só comércio. Isso é um problemaço, isso é um modelo de urbanismo Esse modernista. modelo de urbanismo, ele é muito baseado na questão a questão de compra de carro, de veículos. Total, porque é baseado no modernismo. Exatamente. Aí no sentido... E a nossa economia gira quase todas as cidades brasileiras são nesse sentido, né? Sim, sim. Por quê? Primeiro que ninguém quer pegar a fundo o planejamento urbano e realmente se debruçar naquilo, porque vai bater em interesses. E se eu manter o mesmo, plano diretores, a maioria é um copy-cola. Copy-cola, tem caso de plano diretor que ele tem... Eu já escutei, né, de uma colega de profissão, dizendo que, tipo, tem área de mangue. Mas não tem mangue, entendeu? Por quê? Foi um copy-cola de um outro. Eu vi uma coisa da metropolitana. Se um dia a gente conseguir remover um bioma para outro lugar... É absurdo, né? Mas eu vi uma situação recente, uma reportagem que eles fizeram o quê? Teve algum tempo aí que tinha que entregar o plano diretor, senão o município não recebia o incentivo, Perfeito. Questão financeira. Então, acho que isso incentivou muito esse copy-cola. Não foi feito um levantamento, foi só copiado e colado e entregue para receber o benefício. Assim, quando saiu o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 em 2001, ele obrigava que todos os municípios acima de 20 mil habitantes, integrantes de região metropolitana, ou declarados como instância turística, ou de interesse histórico, paisagístico, urbanístico, ou que tivesse cadastrado grandes áreas de problema, igual Mariana lá, que tivesse problemas ambientais, enchente e tudo mais. Teriam 5 anos. Então, se você vê, em 2006 é o boom dos planos diretores. Tudo copiado. Horrível. Você vai lá e contrata uma empresa lá de Belo Horizonte para fazer o plano diretor de Votorantim. O que o cara de Belo Horizonte entende daqui de São Paulo, depois do interior de Sorocaba e Votorantim? Então, eu estou dando um exemplo, não é porque foi contratado, tá? Mas é assim, foi o que aconteceu. Aí você tem, pelo Estatuto da Cidade, 10 anos para fazer a revisão. Então você vai ver que de 2014 a 2016 você vai ter haverão várias revisões. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não aconteceu, né? Meu Deus. Entendeu? E o nosso, isso que é legal ali, onde eu estou trabalhando na Secretaria de Planejamento, é um setor específico para continuidade, ou seja, sempre está focado. Então você não vai pegar e formar uma equipe rapidamente para fazer a revisão em meses. Você vai pensar nos próximos... Já está estudando. Então, assim, em Sorocaba, a obrigatoriedade agora é 2024, né? Para fazer a revisão. A revisão que eu falo é a aprovação na Câmara, mas a revisão é todo ano. Não tem como.